Olá, amigos telespectadores da TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial, e ao longo da semana, no Saber Direito, conversamos acerca das sociedades. Sociedades no Código Civil, as sociedades anônimas, falamos das espécies e uma série de temas relacionados. E agora, no Saber Direito Responde, estaremos para as perguntas de nossos telespectadores, as perguntas de nossas convidadas. Importante, inclusive, fazer uma apresentação de nossas convidadas, aqui a Marta, a Maria Fernanda, estudantes de Direito, e também a Varla. Vão colocar suas questões, vão colocar suas perguntas. Vamos buscar aí uma resposta que possa trazer uma maior elucidação da matéria. Então vamos lá. Em relação às sociedades limitadas, elas podem ser regidas pelas sociedades anônimas? Muito bacana. Excelente aí a pergunta, pois quando falamos em sociedades limitadas, nós estamos falando em relação àquelas em que há um maior número de opções para todos aqueles que buscam se unir não somente nos esforços, mas no capital, para que por meio de uma sociedade se busque o lucro, a atividade econômica. E nas sociedades limitadas, nós temos duas hipóteses interessantes. Se o contrato nada disser a respeito da subsidiariedade de suas normas, então as sociedades simples regerão as omissões trazidas aí na legislação, as lacunas trazidas na legislação. E aí a sociedade limitada, ela acaba se tornando uma sociedade de menor complexidade, porque as sociedades simples também estão no Código Civil para aquelas atividades de pequeno, de médio porte. Porém, existe uma possibilidade que o Código Civil traz, que é a supletividade das sociedades anônimas. A supletividade significa que se as partes desejarem colocar uma cláusula contratual em que as sociedades anônimas regerão as lacunas a respeito das sociedades limitadas, então nós ganhamos uma maior burocracia em vista dessa limitada, uma maior complexidade, e aí as sociedades anônimas, elas demonstram, logicamente, aquilo que é o seu cunho capitalista e oferece e traz e coloca e aporta nas sociedades limitadas essa espécie. Alguns autores, inclusive, vão dizer que são duas espécies de limitadas. As limitadas em que há a subsidiariedade da sociedade simples e as limitadas em que há a supletividade das sociedades anônimas. As primeiras aí menos burocráticas, menos complexas e as outras para atividades de maior porte. Professor, e o que é sociedade despersonalizadas? Bacana. Pergunta agora da Maria Fernanda. A Maria Fernanda quer saber acerca das sociedades despersonalizadas. Ao falar em sociedades despersonalizadas, estamos afastando aquilo que é a personalidade jurídica. E sabemos que para que um instituto, para que um ente seja considerado uma sociedade, não é necessário registro. É necessário, sim, que haja união de pessoas, união de capital, que busque o exercício comum e, portanto, atinja o lucro. A ideia é atingir o lucro. Não precisa atingir o lucro, mas buscar o lucro, sim. Temos já uma sociedade, independentemente de levar o ato constitutivo, o contrato de sociedade, a registro. Nós já temos uma sociedade despersonalizada. Agora, é importante dizer que nem toda sociedade despersonalizada é uma sociedade irregular. Nós temos duas hipóteses no cenário jurídico nacional. Na primeira delas, temos a irregularidade e aí a sociedade em comum. Na segunda hipótese, a sociedade em conta de participação, ela não é uma sociedade irregular. Ela funciona na personalidade jurídica de um dos sócios. Ela funciona na personalidade jurídica do sócio ostensivo. Quando falamos sociedade despersonalizada, estamos dizendo, essa sociedade, ela não tem uma personalidade jurídica própria de pessoa jurídica, ou por irregularidade, ou até porque há essa condição por termos do legislador. Uma sociedade, essa última conta de participação para investimentos. Professor, quais são os requisitos preliminares para a constituição de uma sociedade anônima? Bacana. As sociedades anônimas, Varla, elas são sociedades de grande porte, né, em regra. Sabemos que hoje em dia não existe mais um limite, um determinado valor de capital para aportar em relação a uma sociedade anônima. Mas a legislação, ela traz uma burocracia que atende justamente aquilo que é o investimento de grande porte. Logo, para adentrar uma sociedade anônima, é necessário que valha a pena e que a atividade seja, assim, de grande porte. As características mais básicas, a primeira delas é essa mesma, grande porte.
Falamos de uma segunda característica, que é o seu cunho capitalista. Não personalista, capitalista, ou seja, basta com que o sujeito consiga lá colocar o dinheiro em vista do investimento lá numa sociedade anônima, adquirindo uma ação, que ele já se torna sócio. Não é necessário perguntar se os demais sócios aceitam aquele. Então, cunho capitalista. A natureza empresarial é importante também. Porque nós conversamos ao longo da semana que existem as sociedades empresárias e as sociedades de intelectuais. As sociedades empresárias e as de intelectuais, ambas, buscam lucro. Mas numa delas, nós temos aquele cunho personalista da atividade que demonstra o talento do intelectual, artista, literário ou cientista. E elas se afastam das sociedades empresárias. Na sociedade anônima não tem conversa. Na sociedade anônima, toda a atividade é considerada empresarial. Então, se existir uma atividade lá de engenharia constituída por uma anônima, é empresarial. Uma atividade artística constituída por uma anônima, ou até medicina, é empresarial do mesmo modo. E aí temos por final, a responsabilidade. A responsabilidade ela é limitada. Eu gosto até de dizer que as sociedades anônimas, elas têm uma responsabilidade limitada ainda maior do que a responsabilidade daquelas que têm o nome sociedade limitada. Por quê? Porque os sócios não respondem uns pelos outros solidariamente. Cada sócio acionista que adquire a sua ação responde até o limite do preço de emissão da ação adquirida. Essas aí são as características básicas, preliminares aí a respeito de conhecer uma sociedade anônima, Varla. Professor, e no que se refere à sociedade em nome coletivo, qual o limite da responsabilidade dos sócios? Legal. Falar em sociedade em nome coletivo, Marta, é falar num bicho estranho, bem estranho, sabe por quê? Tanto a sociedade em nome coletivo, como a comandita simples hoje, ela não é visualizada no mundo prático. Ela não é visualizada no mundo prático, por quê? Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem por dívidas que a sociedade contrai perante terceiros. E é lógico que esses sócios também respondem solidariamente entre si. A responsabilidade fica pesada e os sócios têm dificuldade na separação patrimonial e na proteção do patrimônio pessoal. Logo, a partir do momento que em 1919 aporta em nosso país a sociedade limitada, ninguém mais quer saber de optar pelo nome coletivo, que eram sociedades familiares, né? E também a comandita simples. Por quê? Porque na comandita simples, pelo menos um dos sócios tem essa responsabilidade ilimitada e quem vai querer ser esse aí, né? Hoje, o que melhor se adapta ao nosso país, em termos das sociedades personalizadas, personificadas, é mesmo a limitada. Então, entre a nome coletivo, a comandita e a limitada, essas duas aí, elas não são hoje praticadas justamente em vista da responsabilidade, que é a sua pergunta. Ilimitada, então responde primeiro a sociedade, depois o patrimônio pessoal dos sócios, e entre si, os sócios têm responsabilidade solidária para integralizar o capital. Professor, e qual a responsabilidade dos sócios na sociedade simples? A pergunta da Maria Fernanda é instigante, pois quando ela pergunta acerca da responsabilidade dos sócios na sociedade simples, ela adentra tema bastante polêmico. Eu tenho meu modo de colocar o trabalho, que inclusive é a posição dominante na doutrina, na jurisprudência, vai dizer o seguinte: se o contrato omite, nós estamos falando numa sociedade em que a responsabilidade ela é ilimitada, tudo em vista do artigo 1024, e subsidiária. Logo, os sócios responderão pessoalmente em seguida, após a responsabilidade da sociedade. Mas os sócios entre si, eles não respondem solidariamente, a não ser que o contrato de sociedade traga essa hipótese. O artigo 997 e seguintes do Código Civil traz a sociedade simples para que elas sejam, dois termos: um, as sociedades dos intelectuais, artistas, literários, cientistas, e para que sirva também como uma regra de subsidiariedade. E aí, o que se aplica para a sociedade em nome coletivo, comandita e até para as limitadas em alguns termos, se aplica também para a sociedade simples como regra geral. E aí tem uma exceção, que é esse fator da solidariedade. O contrato tem que dizer se haverá ou não haverá a solidariedade dos sócios entre si. O professor Haroldo Malheiros Versosa, ele tem um modo de pensar um pouquinho diferente, ele entende que a responsabilidade só pode mudar em vista da sociedade simples se ela
se tornar uma responsabilidade mais pesada para a espécie societária. Não é o nosso modo de pensar, assim como também não é do professor Marlon Tomazetti, porém, seguindo por um caminho e seguindo pelo outro, estaria bem acompanhado. E em relação à sociedade simples, no que ela difere essencialmente da sociedade empresária? Cana, Varla. Varla quer saber qual é a diferença, qual é a essência da diferença, o núcleo da diferença entre as sociedades empresárias e sociedades simples. São gêneros distintos. Nas sociedades empresárias, temos a busca do lucro, nas sociedades simples também. O que as distingue é principalmente a atividade e o modo. A atividade empresarial é de produção, comércio e serviços, e o modo organizado, capital, tecnologia, insumos, trabalho. Já na sociedade simples, temos uma atividade de cunho mais personalista, porque com base no talento do intelectual artista, literário e cientista. Portanto, produção, comércio, serviço, sociedade empresária, intelectuais, sociedade simples. Vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aí com o Saber Direito Responde. Vamos lá, amigos, de volta aí com o Saber Direito Responde. E aí as nossas convidadas trouxeram uma série de perguntas para elucidar os temas que foram trabalhados durante a semana no Saber Direito, cuidando de sociedades. E é lógico que essa elucidação cuida dos interesses das nossas acadêmicas e também dos seus interesses, as perguntas que eventualmente possuem aí em vista de tudo que foi discutido. Então, vou passar a palavra para a Varla. Professor, no que consiste o princípio da proteção ao investidor? Cana, no que consiste o princípio da proteção ao investidor? Nós sabemos que há pouco houve uma crise, não somente no nosso país, mas uma crise econômica mundial. Em vista dessa crise, o que se verificou é que os investidores, principalmente os pequenos, estavam se afastando das sociedades anônimas. E esse afastamento é bastante perigoso, porque quando a gente pensa em sociedade anônima, logo pensa, em sociedade anônima só investe quem tem muita grana. E não é por aí. Existem muitos investidores pequenos que em alguns grupos fazem toda a diferença. E para fazer com que esses investidores pequenos não fugissem, e eles estavam fugindo dos investimentos em sociedades anônimas, trouxemos mecanismos advindos principalmente dos Estados Unidos da América do Norte, mas também em nosso país, mecanismos de proteção a esses pequenos investidores, a esses acionistas minoritários. Isso trouxe para nós um termo que não encaixa muito bem no nosso jargão, mas se chama governança corporativa, que vai dizer a respeito de uma administração ética, leal, transparente e protetiva do acionista minoritário. Inclusive, uma das proteções bastante importantes é aquela em que, transferindo todas as ações que detêm o poder de controle de uma sociedade anônima, e sabemos que o poder de controle ele existe não para o majoritário, mas para aquele que tem o poder de eleger a maioria dos administradores e aquele que consegue aprovar uma série de questões em assembleias consecutivas. Vendendo essas ações com poder de controle, que, claro, né, são ações mais valiosas, o acionista investidor minoritário, ele também tem o direito de participar da transação. É necessário que o ofertante das ações faça também uma oferta para o minoritário, porque a gente sabe, ele não tem muita condição de decidir, ele é minoritário. E é justamente por isso que se estabelece que ele precisa receber uma oferta de pelo menos 80% do valor da ação que detém o poder de controle. Entre outras hipóteses mais, me parece que essa, que é a Ortega Long, né, é a que melhor identifica essa proteção. Professor, e qual as características mais importantes das sociedades limitadas? Bacana. Aí a gente sai um pouquinho das anônimas, vamos para as limitadas. É até engraçado, porque quando nós falamos limitadas, Maria Fernanda, tanto as anônimas quanto aquelas que levam o nome sociedades limitadas, também são, né? São todas limitadas. Mas a gente sabe que as sociedades limitadas do Código Civil, elas são utilizadas mais para atividades de pequeno e médio porte, e as atividades de grande porte costumam preferir as sociedades anônimas. E as características mais importantes de uma sociedade limitada, eu entendo que são duas. É a contratualidade, e essa contratualidade traz um caráter bastante pessoal para essa sociedade, e a responsabilidade limitada. É lógico que essa responsabilidade limitada, ela assim somente o é depois que os sócios pagam, cada um,
a sua parte para a sociedade. Porque senão, do contrário, fica até engraçado, né? A sociedade não recebe dinheiro nenhum, não tem grana. Aí a sociedade compra de terceiros, e na hora de pagar, o terceiro procura a sociedade e os seus sócios administradores respondem: não temos como pagar e não o faremos até porque a responsabilidade é limitada. Cobra a sociedade, se a sociedade não pagar, nós sócios é que não pagaremos. Não. Os sócios respondem também até o valor da integralização, enquanto assim não o fizerem. Depois que eles pagam cada um a sua parte para a sociedade, aí já era. Aí a sociedade tem autonomia patrimonial e o patrimônio pessoal dos sócios fica mais bem protegido. Então, as duas características mais importantes, definidoras das limitadas, é a contratualidade e a responsabilidade. E costumo dizer uma coisa bem legal, Maria Fernanda. Quer entender bem de sociedades? Quer distinguir com facilidade sociedade? Entenda a responsabilidade. É a responsabilidade que distingue a nome coletivo, que é ilimitada, então vai responder, né? A comandita, que é mista, e a própria limitada, tá bom? Então, professor, até vou fazer uma pergunta em relação à sociedade comandita simples. Quem administra e qual a responsabilidade dos sócios? Ótimo. A Marta faz a pergunta acerca da responsabilidade da comandita. E aí a gente já conversou um pouquinho, é mista. A responsabilidade é mista. Temos dois sócios, inclusive com um nome bem parecido. Um deles é o comanditado e o outro o comanditário. Eu gosto até de fazer assim, uma brincadeira que eu digo o seguinte: está com dúvida no nome do comanditado, comanditário? Pensa no advogado do escritório de advocacia e no estagiário. O advogado manda mais, tem mais poder, logo tem mais responsabilidade, comanditado. E o estagiário menos. Também é lógico, tem menos responsabilidade. A responsabilidade é limitada, estagiário combina com comanditário. Comanditado, responsabilidade maior, ilimitada. Comanditário, responsabilidade é menor, é limitada apenas àquilo que ele investiu. E o comanditado, ele é não somente o sujeito que tem maior responsabilidade, mas é aquele que se responsabiliza também pelo fator administração, é aquele que inclusive empresta um nome para a sociedade em comandita simples. Talvez vocês me perguntem: professor, para que serve? Antigamente, o pessoal no século XV, século XVI, saiu naquelas expedições de navios, e aí o sujeito que seguia com a expedição era o sócio comanditado. Responsabilidade ilimitada. Ele está no controle de tudo, na administração. O comanditário, em vezes até uma pessoa nobre, que investia e não queria aparecer muito na sociedade. Então ele era um mero investidor com responsabilidade limitada, o comanditário, que no final das contas tem como receber os lucros. Bacana, fechado, tranquilo. E vamos continuar aí para mais uma pergunta e já agradecer a Marta. Foi muito legal a tua pergunta. Vamos lá, vai lá. Em relação à incapacidade prevista no Código Civil, o menor de 18 anos, ele pode ser sócio da sociedade limitada? Muito bacana. A pergunta da Varla é a respeito de saber se o menor de 18 anos, que é incapaz, em vezes relativamente, em outras vezes absolutamente, se ele tem a condição de participar como sócio da limitada. O professor Ricardo Negrão, eu já vou dizer minoritário o modo de pensar, ele entende que esse sócio pode até constituir uma sociedade. Não é esse o entendimento do artigo 974 do Código Civil, Varla. O artigo 974 deixa claro que continuar uma sociedade, sim, é possível, para o menor. Iniciar, não. E aí, para continuar uma sociedade, é necessário preencher pelo menos 3 requisitos que, inclusive, adentrou a nossa legislação há não muito tempo. Os requisitos buscam proteger o incapaz. Aliás, o Instituto da Capacidade, ele tem essa serventia, proteger o incapaz. Então, morreu o decujus, e aí ficou as cotas para o decujinhos. Nunca pensem nisso, não existe decujinhos, por favor. Mas o menor ficou lá com as cotas. Então, ele não pode correr riscos com o dinheiro que ele recebeu, ele não pode fazer parte da administração, ele não pode ser representado, aliás, ele deve ser representado ou assistido. Se esses 3 requisitos que estão no inciso 1, lá no 974, forem preenchidos, ele pode vir para uma sociedade. E aí é necessário também falar em autorização judicial. Esse é o meu modo de pensar. Alguns autores entendem que não é o caso, que o caso da autorização é só para o empresário individual. Mas eu entendo que esse também precisa da autorização judicial,
para que o juiz diga a respeito da conveniência desse sócio menor continuar na sociedade e também dos riscos. Professor, e quais as espécies de sociedades anônimas? Maria Fernanda pergunta acerca das sociedades anônimas, as espécies. As duas, ao falar em características básicas, são de grande porte. Porém, temos as fechadas e temos as abertas. As mais legítimas, me parece, são as abertas. Por quê? A Lei 6.404, de 76, as diferencia pelo fato de transacionarem ou não os seus valores mobiliários, as suas ações, na Bolsa de Valores. As sociedades abertas transacionam suas ações na Bolsa porque a ideia é adentrar um investimento imenso, colocar uma entrada de capital e pedir o capital do mercado, que seja aportado. Chegamos lá na Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores é um mercadão, que oferece ações de todos os grupos e instituições em diversos ramos de atividade, desde cerveja, soja, entre outras e outras hipóteses, petróleo e aí por diante. E a ideia é fazer com que o investidor, sim, adquira lá ao longo do dia suas ações, colocando o dinheiro, aportando o dinheiro nas anônimas. As anônimas abertas são abertas a todos do público. E aí é legal sempre colocar isso, abertas a qualquer um do público, abertas a mim, a vocês, a qualquer um de nossos telespectadores que estejam aí nos assistindo agora. E, inclusive, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, fica o tempo todo ali fiscalizando. Até na sua Constituição, a CVM tem que dizer se autoriza ou não. Por quê? Para proteger o acionista. Já as fechadas são aquelas em que o sujeito já tem toda a grana, geralmente, se não tem toda, tem a maior parte. O sujeito inicia a companhia fechada e não tem a pretensão de pegar grande investimento na Bolsa de Valores, no máximo no mercado de balcão, que esse mercado de balcão é aquele em que a pessoa adquire as ações em corretoras, em bancos, aí por diante. Então nós temos de um lado as abertas, de outro lado as mais simplesinhas, as mais singelas, que são as fechadas, Maria Fernanda. Ok. Professor, o que é uma sociedade em comum? E quem são os responsáveis por essas obrigações? Uma sociedade em comum. Antigamente, o Código Comercial, o Código de 1850, ele nada dizia acerca das sociedades que estavam em condição de irregularidade quanto ao seu registro. Nada diziam. E qual que era a ideia do Código Comercial de 1850? A ideia era a seguinte: se essa sociedade está na irregularidade, constituída está como uma união de pessoas, as pessoas contribuíram capital, investem ali, portanto, em comum, buscam lucro, mas não tem o seu registro perante o órgão competente, ela está irregular, o Código Comercial não precisa dizer nada a respeito disso. Isso aí quer dizer uma irregularidade, e se o Código Comercial colocar sociedades irregulares no papel, seria mais ou menos como se estivesse ali avalizando aquela irregularidade. O Código Civil teve outra inteligência. O Código Civil disse, não é nada disso. Trouxe aquelas sociedades irregulares para o próprio Código para dizer o seguinte: se você se manter na irregularidade, sua responsabilidade vai ser pesada. E foi muito interessante, porque não avaliza a partir do momento que, com a sanção, civil pune. E pune pela responsabilidade. A responsabilidade é ilimitada, então o patrimônio pessoal dos sócios responde, solidária entre si, e tem mais, o sócio contratante, o sócio que toma a frente da sociedade, ele responde solidariamente com a própria sociedade. O que diria mais? Minha crítica nesse aspecto é que, no meu modo de entender, todos esses sócios deveriam responder junto com a sociedade diretamente, porque, olha que interessante, o sócio que não é o contratante, ele só responde depois da sociedade e do contratante. Ele tem uma vantagem que nem sequer o empresário individual regular tem. Ou seja, o sujeito numa irregularidade consegue um benefício ainda assim. Mas o Código Civil teve uma grande inteligência. Legal, fechamos o nosso Saber Direito Responde. Quero agradecer aí a presença das convidadas, que fizeram perguntas fantásticas, excelentes, uma grande sinergia. Agradecer ao telespectador e vamos seguir aí. Trabalho forte, trabalho firme, sempre com energia lá em cima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.